Salve, salve! Estamos iniciando aí mais um dia especial. Hoje tô aqui testando essa lapela, vamos ver como que funciona na live. É isso aí, mais uma segunda-feira, mais um dia abençoado que nós iniciamos. Mais uma palavra, mais um conhecimento que vem para nós. Eu aqui aprendo junto com vocês aí também. A gente vai se desafiando, se desenvolvendo, cada dia mais, cada semana mais, se colocando à disposição e no movimento que Deus coloca para nós, né? Fico pensando, falo, nossa, mais uma semana a gente começa se desafiando, colocando as metas, as coisas para cima aí e fazendo. Deixa eu só arrumar aqui um negócio para não ficar ruim. Por assim que aí fica melhor. Aí só. E aí, mais uma segunda, sorriso nos lábios, né? Aquele sorrisão, sorriso amarelo, sorriso Colgate. São vários sorrisos que existem que a gente nem se dá conta. Formas de falar, né? Sorriso. O sorriso que vem para nos alegrar. E aí nessa semana, iniciando aqui, após um final de semana maravilhoso, abençoado que nós tivemos, um final de semana de aprendizagem, de estar à disposição, de se colocar à disposição. Fiquei olhando uma cena, né, que aconteceu, algo que me deixou chateado, né? Algo que eu fiz e que eu fiquei chateado comigo mesmo, né? Um erro que eu cometi. E aí eu fiquei olhando assim, cara, eu falei, poxa, tá, eu cometi o erro. Fala, Clebão, bora lá, meu irmão, bora pra cima mais uma semana, hein? Deus abençoe vocês aí. Mais uma vez, mais um ano de vida, hein? Feliz aniversário, tamo junto aí. E aí a gente saiu com as crianças, né? E aí eu fiz algo errado com elas. E aí eu saí com elas, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei, poxa, você errou, cara. Então você precisa pedir perdão para suas filhas, para sua esposa, sem contar o perdão para Deus, porque Deus confiou elas na sua mão, a sua esposa confiou elas na sua mão e você falhou com elas. E elas ficaram também chateadas porque você falhou com elas. E aí eu falei assim, fui correr ontem de manhã, né? E pensando, refletindo isso. E aí eu falei, cara, por que você está incomodado com isso? O mais certo que tem é você ir lá e pedir perdão. Mas como é difícil a gente pegar e falar, e chegar, encontrar, reunir as pessoas para a gente pedir perdão, né? Para a gente fazer as coisas acontecerem. E a partir do momento ali que nós preparei o café, sentamos à mesa, café da manhã. Aí a gente sentou ontem e aí eu, olhando nos olhos delas, pedi perdão uma por uma e tal. E falei, ó, eu já pedi perdão para Deus pelo que eu fiz ontem. A gente foi no Jump, levei elas no Jump, deixei elas no Jump, fui e saí, depois voltei para buscar elas. Então, assim, ó o nível de imaturidade que a gente tem, né? E aí elas falaram, aí a gente ficou com sede, ficou com medo. E aí eu falei, poxa, realmente, um erro muito, muito, muito ruim, muito grande, né? Então isso fez com que eu olhasse para elas e pedisse perdão. E no momento que eu estava ali para pedir perdão, a agonia que eu estava sentindo, eu falei, nossa, para que eu vou pedir perdão? Por que eu vou? E isso somos nós como seres humanos. Na minha cabeça já estava formulado, já estava pronto. Não, é isso que você vai fazer, pronto, acabou. Mas na hora de executar, de fazer realmente, aí eu falei, putz, minha esposa, nossas filhas. Só que aí depois que eu fiz,
que eu fiz a ação, né? Que eu gerei ali a conversa, que eu comecei a conversa, que a gente começou tudo. E aí eu vi nos olhos delas o seguinte sentido: o meu pai, apesar de errar, ele está aqui se redimindo. E aí uma das coisas que eu falei: eu nunca mais vou fazer isso com vocês. Então ali eu falei: cara, isso é compromisso. Eu comigo mesmo, isso é um compromisso que você está fazendo com você e com elas. Então você não pode mais falhar. Beleza? Bora lá para mais um dia, mais uma semana aí que inicia. Já falei isso, mas não fala de novo, né? Mais uma semana que inicia. E para que nós possamos iniciar a semana na graça do Senhor, vamos ler uma passagem aqui, né? Essa semana aqui é uma semana especial para nós, uma semana que nós vamos ter aí alguns desafios que nós vamos passar. E vamos lá, né? O que nós temos que fazer? Deus vai nos mostrar o que nós precisamos fazer para essa semana, para que ela se complete, para que ela complete aquilo que Deus nos chamou para sermos e para fazermos. Ao final dessa semana a gente olhar e falar: Senhor, foi tudo para a Tua honra e para a Tua glória. E tudo que nós fizermos, que seja para Deus. Que nós não percamos o foco do que Deus é na nossa vida. Nós não percamos o foco do que Ele tem preparado para nós. Porque se a gente perder o foco realmente, aí sim nós vamos desviar de tudo. Vamos desviar do caminho. Um caminho que foi trilhado reto, de uma maneira orgânica, de uma maneira organizada, né? A gente acaba colocando tanto problema no meio, tanto empecilho, e aí a gente perde o foco desse caminho. Então que nós possamos olhar direcionadamente para Deus e assim viver na oração, no jejum, viver tendo momento de intimidade com o Pai, com Jesus Cristo, estando na presença de alguém que veio, que morreu por nós, que não cobrou nada por isso. A única coisa que Ele quer é: ei, eu só quero que você siga os meus exemplos, eu só quero que você siga os meus passos, eu só quero que você faça aquilo que eu fiz, para que as coisas na sua vida aconteçam de uma forma diferente. E Paulo vem dizer isso aqui, né? Nessa carta aqui. Então, é a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, que diz assim: Paulo escreveu várias cartas, né? E uma delas foi essa carta aos Tessalonicenses, onde ele fundou, né, uma igreja lá em Tessalônica. Na segunda visita que ele fez a Tessalônica, ele fundou a igreja, e ali ele estruturou uma galera para evangelizar, para passar adiante a mensagem de Deus. E é interessante a gente ver, eu fico refletindo sempre isso, né? Paulo, ele veio depois de Jesus, ele não viveu junto com Jesus, mas ele entendeu o exemplo, o chamado, tudo que veio para ele. E aí eu fico pensando, cada um de nós recebemos o nosso chamado, para que nós possamos também evangelizar nesse tempo de hoje. Assim como ele fez lá, ele entendeu o chamado e deu sequência àquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus iniciou no meio de uma jornada, né? Se a gente pegar desde o início do mundo, desde a criação, no meio de uma jornada, Jesus fez algo, deixou como exemplo, pronto, mastigado, para a gente seguir. Olha, é só vocês fazerem isso aqui, façam igual ou melhor. Ou seja, não façam menos do que eu fiz. Ele já deu essa condição para nós. E aí diz assim:
Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses que está em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menções de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, que tipo de homens fomos entre vós, por vossa causa. Então Paulo começa aqui fazendo uma saudação e dando graças e falando para a igreja de Tessalonicenses: ei, vocês estão sempre nas nossas orações. Aí eu fico pensando assim, a gente faz menção a vocês em todas as nossas orações. E aí eu fico pensando, cara, imagina o nível de intimidade de Paulo, o nível de intimidade que ele criou junto de Deus naquela época, junto de Jesus, né? Que ele colocava a igreja em oração de uma forma como se ele fosse o canal direto com Deus, né? Então isso dá a entender. E Deus nos mostra que isso é possível, que nós não precisamos de intermediários, né? Que nós precisamos sim nos fundamentar na palavra, no conhecimento e na intimidade com Ele. Então isso é o poder que Deus nos dá. E assim como Paulo viveu essa experiência, é o que nós também temos a possibilidade, a oportunidade de viver também nesse tempo que nós estamos vivendo. E aí ele diz: vocês não serão vivos, vocês não serão evangelizados, vocês não terão somente a palavra, ou seja, os ensinamentos, mas também viverão no Espírito. Vocês terão um contato direto. Então ele já deixa aqui claro, vocês terão um contato direto, vocês terão a possibilidade de viver uma intimidade eterna. E aí continuando no versículo 6: e vós fostes feitos nossos seguidores e do Senhor, recebendo a palavra em muita aflição com a alegria do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os que creem na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente da Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós que tipo de entrada tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar seu Filho do céu, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livrou da ira que há de vir. E aí aqui tem entrou uma chamada aqui, uma chamada de oferecendo alguma coisa. É sempre assim, né? Essa galera não é incansável. E aí a gente pega aqui e olha, Paulo coloca aqui para eles, né? Vocês já se converteram, vocês já estruturaram a igreja, estruturaram a forma de ver uma vida junto de Jesus Cristo, e agora vocês estão passando adiante essa mensagem, e
de tão poderosa que essa mensagem é, de tão poderosa, de tão poderoso que os exemplos vividos através de Jesus, que o Evangelho chega no coração das pessoas através do Espírito Santo, já não precisa mais eu falar, mas a palavra ela fala por si só. O verbo ele chega, ele vai além por si só, ele não precisa ter tanta interferência. É como se algo que nós, vamos pensar assim, né? Você vai num lugar, você compra algo e você gosta tanto do atendimento daquele lugar que você sai indicando para as pessoas aquele lugar, que lá é muito bom, que as pessoas que atendem ali são muito boas, são muito atenciosas, os produtos são de qualidade, e aí você sai falando para as pessoas. É a mesma coisa aqui, quando as pessoas experimentaram a graça, o favor do Senhor, do Espírito Santo chegar neles e mostrar para eles algo totalmente diferente daquilo que eles viviam. Algo real, algo que ao se colocar à disposição as coisas vão acontecendo. Não é algo que ao acaso, né? Eu tenho aqui um amuleto da sorte. E aí Paulo diz aqui que se desprenderam dos ídolos e das coisas que não faziam sentido na vida, de ficar idolatrando coisas e de não se direcionar a Deus. Então, e aí mostra, né? Ei, vocês viram? Já não preciso mais eu, pois o serviço ele foi feito de uma tal forma que as pessoas elas já se identificaram e elas por si só falam, elas direcionam, elas levam adiante a palavra para mais e mais pessoas. E essas pessoas vão sendo impactadas e entendendo o real sentido da vida. O real sentido da vida, ele não é através da sorte ou do acaso. As coisas aconteceram assim. Não. As coisas, elas acontecem de acordo com o que nós direcionamos elas para acontecer. De acordo com o que nós colocamos a nossa intenção para que ela aconteça. Se nós nos direcionarmos intencionalmente ao Pai e clamar por ajuda, Senhor, por favor, eu te peço ajuda do fundo do meu coração, e isso for de real valia, com uma validade, né, extrema, com algo que realmente ligue você com Jesus Cristo, você vai receber das mãos do Pai, das mãos de Jesus, algo que os teus olhos não viram ainda. E aí eu fico sempre fazendo uma análise assim: se eu posso ter esse acesso, por que eu vou ficar seguindo a minha vida por mim mesmo? Por que eu vou ficar seguindo do jeito que eu quero, da forma que eu quero, sendo que já está disponível e eu posso acessar isso? Basta eu estender a mão, basta eu abrir a minha porta, a porta da minha casa, para que Deus entre, para que Jesus Cristo venha e faça a morada, e faça algo que eu nem estava imaginando, que eu nunca imaginei, que eu nunca vi isso, mas que Deus já tem preparado. Que Jesus, através da sua humildade, da sua mansidão, da sua tranquilidade, já tem tudo certo para mim, já tem tudo certo para você, já tem tudo certo para aqueles que aceitarem Jesus como Senhor e Salvador. E aí Paulo finaliza, né? Que vocês sirvam o Deus vivo, que vocês sirvam Jesus Cristo, esse que veio e ressuscitou dentre os mortos e nos livrou da ira que há de vir.
Aí eu fico aqui, é outra coisa que eu penso, né? Poxa, nos livrou da ira que há de vir. Mas o que há de vir? E o que há de vir é a vida após essa vida. O que há de vir é algo que Jesus, que Deus, o Espírito Santo, preparou para que nós possamos viver a partir dessa vida. Ao renascer para uma nova vida, nós vamos experimentar. E aí nós temos a possibilidade de experimentar algo muito bom, muito extraordinário, através de nos colocarmos nessa caminhada, nessa jornada. Vamos imaginar, né? Pode ser uma caminhada, uma jornada cheia de desafios, cheia de obstáculos, cheia de aprendizados, de situações que vão nos forjar para uma vida em Cristo. E essa vida em Cristo, ela não vai ser uma vida fácil. E aí quando eu falo de fácil, é comparado com as facilidades que existem na nossa vida, né, na vida que nós vivemos, que foram criadas, que foram colocadas no decorrer do tempo, através do conhecimento, da sabedoria e de ir se desenvolvendo, né, para o bem ou para o mal. E aí quando a gente olha no mundo, tenho lido aqui um livro, e esse livro me abriu os olhos para algo que vai além do nosso entendimento. Coceira na garganta. Então vai além do nosso entendimento, que aí nos mostra assim, tudo isso foi criado com intenção. Não foi assim criado ao acaso ou a esmo. Houve intenção. As coisas, as facilidades da nossa vida, as profanagens, as facilidades, as vontades que nós temos foram criadas a partir de uma intenção ruim. E aí eu fico olhando e falo, cara, para mim é fácil distinguir. Opa, isso aqui foi algo que foi criado pelo mal e isso aqui foi algo que foi criado por Deus. E aí como que eu faço? Eu preciso me direcionar, eu preciso seguir para um lado ou para outro. E aí eu penso, você vai pagar o preço agora para viver o extraordinário lá na frente? Ou você vai deixar e vai curtir, vai desfrutar da vida, de tudo, no extremo? Não estou falando de desfrutar da vida com parcimônia, com tranquilidade, com sabedoria, mas desfrutar da vida no máximo, como se estivesse tirando de giro o motor do carro. E vai. Não. Eu quero desfrutar da vida fundamentado no Pai. O que Deus me determinar. Você pode fazer isso. Você pode ir até aqui. Daqui em diante já é ruim, já é arriscado. É melhor você parar, se segurar. Para que você vai querer passar essa barreira aqui? Eu estou te falando, cara, não vai não. Você vai se ferir, você vai se machucar. E dependendo de como for, se você se perder no meio desse caminho, lá na frente você não vai acessar o que eu tenho para você, que é algo muito maior, muito melhor do que você está enxergando aqui agora, do que você está vivendo aqui agora, nesse momento. Não viva o momento, viva algo a longo prazo, algo do futuro, algo que vai vir para você. Através da sua fé você vai viver isso. E você vai entender, você vai viver isso. Então, que Deus abençoe nosso dia. Que nós possamos entender essa palavra e vivê-la nesse dia de hoje, para essa semana. Levar adiante o perdão. Pedir perdão
e perdoar aqueles que nós machucamos, aqueles que nós ferimos. Viver fundamentado na palavra e na experiência junto com Deus, junto com Jesus Cristo, junto com o Espírito Santo, junto com a Trindade eterna. E assim a gente poder ter uma semana tranquila, uma semana que as coisas vão evoluir, as coisas vão caminhar de uma forma diferente do que nós estávamos imaginando, diferente daquilo que nós pensamos. Ei, nossa, essa semana vai ser pegada, vai ser isso, vai ser aquilo, eu já tenho 300 coisas para fazer. Assim como no trânsito, quando nós estamos com pressa, eu gosto de usar esse exemplo. Muitas vezes eu estou com pressa e eu olho e falo, a pressa ela não vai resolver, só vai me deixar mais nervoso, mais estressado. E aí eu falo, Senhor, seja feita a tua vontade. E aí, o que era para acontecer, acontece. Porque a gente foi numa tranquilidade, numa paz. E acontece, se fosse no estresse, iria acontecer com muito mais incisão, com muito mais nervosismo, né? E de qualquer forma, vai acontecer. Então a gente tem a possibilidade de levar uma semana na paz, na tranquilidade, ou uma semana truncada vai fazendo. E quando a gente pensa, quando a gente raciocina, a tendência é que nós tomemos as melhores decisões. E aí a gente tem a possibilidade de seguir pelos caminhos corretos. A gente tem a possibilidade de acertar mais no meio desses caminhos que nós estamos seguindo. Amém? Vou tocar uma música aqui para encerrar, para ir se encerrando. Amém. Vamos lá, né? Todos reunidos no mesmo lugar, todos desejando tua presença, todos reunidos no mesmo lugar, todos desejando tua presença, ouvindo o som e vendo o céu, ouvindo o som que vem do céu, vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos, vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos, vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos, vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Todos reunidos no mesmo lugar, todos
desejando tua presença, ouvindo o som que vem do céu, ouvindo o som que vem do céu, vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos, vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Um só coração e uma só voz, uma canção. Um só coração e uma só voz, uma canção. Um só coração e uma só voz, uma canção. Um só coração e uma só voz, uma canção. Vento impetuoso das línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Vento impetuoso das línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Amém. Amém. Que Deus abençoe esse dia, essa semana para nós. E para finalizar aqui, Senhor Deus, vamos fazer uma oração para a gente encerrar. Obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado pela nossa vida, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas todos os dias. É graça, é honra, é glória a Ti sempre, Pai. Nós Te louvamos e Te glorificamos por todo e sempre. Nesse dia de hoje, no dia de amanhã e assim por diante. Todos os dias que o Senhor nos der a graça de vivê-lo, nós estaremos aqui honrando, glorificando a Ti, Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesse dia de hoje, por essa semana. O Senhor abençoe a nossa família. Que o Senhor nos traga a paz e a tranquilidade no nosso coração, para que nós possamos seguir por esse dia e por essa semana. Que o Senhor nos traga a visão altiva, a visão que vem de Jesus Cristo através dos exemplos que Ele nos ensinou, que Ele nos trouxe para essa vida, para que nós possamos viver direcionados e focados no Teu amor, Senhor. Para que nós possamos viver na sabedoria, para que nós possamos viver fundamentados neste Teu amor e levar esse Seu amor adiante, Pai. E levar o Teu amor, Senhor Jesus, para mais pessoas, o Teu Evangelho, a Tua Palavra, essa riqueza que vem para nós e que nós temos acesso e podemos fazer com que, assim como Paulo fez, levar para mais e mais lugares, mais e mais pessoas que estão carentes desta palavra, que estão carentes desse aconchego, desse conforto para o coração delas, para a vida delas, levar o Espírito Santo. E assim como o Espírito Santo fazia maravilhas em Tessalônica, junto dos Tessalonicenses, junto de todas as pessoas que tiveram esse acesso, levar para mais pessoas e mostrar para elas: ei, existe algo muito melhor, muito maior do que está passando pela janela dos teus olhos, que está passando pela lente desse olhar
perdido, que está tentando encontrar algo, mas que está perdido. Ei, existe um Espírito, existe um Filho, existe um Pai, existe uma Trindade que tende a te mostrar algo muito maior, que tende a colocar algo para você viver, que você vai acessar uma glória eterna, uma glória que ela não vai se parar nessa vida, mas que ela vai ter uma vida longa, uma jornada eterna, junto de Jesus Cristo, junto do Pai e junto do Espírito Santo. Amém. Amém? Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua semana. Quem aí, bora pra cima. Clebão que tá aí ainda. Deus abençoe você e sua família, irmão. Para todos aí que entraram, eu vou deixar o link aqui do YouTube, que aí você pode acessar e ver, assistir essa mensagem aqui. Quem sabe não faz, né, um sentido aí para o seu coração, um pouquinho de conhecimento, uma estrutura do Evangelho para você, para sua vida, para essa semana aí. Tamo junto, que Deus abençoe você, não pare no caminho, bora lá, valeu Clebão, tamo junto, irmão, Deus abençoe aí, valeu, amém. Valeu o capitão que entrou aí também, que Deus abençoe vocês aí também, irmão. Vou deixar o link aqui, quem quiser assistir eu vou deixar, já vou lançar no Instagram aqui já. Valeu, até mais, tamo junto, boa semana aí.